Olá, minha galerinha linda do quarto ano. Que bom estar aqui junto a vocês nesse início de semana, né? Nessa segunda-feira. Saudades de vocês. E a tia Viviane está aqui hoje para mais uma aula de história. Vamos lá, junto com a tia? Então, começando aí, vamos à correção de ficha de atividades. Aí nas páginas 125 e 126. Vamos lá? Então, olha só. Aí na primeira questão, aí falando sobre as novas imigrações, né? O que foi a missão artística francesa? Então, foi o financiamento por parte da coroa portuguesa da vinda de artistas franceses, né, para o nosso Brasil. Aí na segunda questão, quais eram os objetivos da missão artística francesa? E aí? Então, era retratar cenas da corte portuguesa, do cotidiano, dos habitantes e das paisagens brasileiras. Esse era o grande aí objetivo. Aí a terceira e a quarta questão é pessoal, né? Onde diz aí, imagine que você é um membro dessa missão artística francesa, né, de 1816, represente abaixo um hábito diferente, ou seja, uma cena do dia a dia, ou uma curiosidade sobre o Brasil aí nos anos de 1800. Né? E aí na quarta questão também, em 10 de dezembro de 1808, foi publicado o primeiro jornal no Brasil. Como você imagina que eram as primeiras reportagens? E aí? Desenhe a seguir a primeira página de um jornal com algumas notícias da época. Então, imagina aí, você está aí nesse período, né, de 1800, né, 1808, onde o Brasil ainda era colônia de Portugal, e tenta passar aí as primeiras notícias aí nesse seu jornal, certo? Então, a terceira e a quarta questão é pessoal. Você vai estar aqui na quarta, você vai estar publicando o seu jornal, né? E aí na terceira, você vai estar imaginando que você é um membro, né, aí da missão artística francesa. Então, a terceira e quarta é com vocês. A terceira e a quarta questão. Então, vamos dar continuidade aí, gente. Vamos para o nosso livro. Página 204. Vamos lá? Então, olha aí, vamos falar um pouco sobre as mudanças na sociedade. Vamos começando aí pela que diz aí, como vimos durante o período joanino, aí no capítulo 1, né? Houve muitas mudanças políticas, tecnológicas e de infraestrutura na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, ele passou por uma grande mudança. Por um bom tempo, ele passou a ser, né, a capital aí do país, né? Ainda quando o Brasil ainda não era denominado país, quando ele ainda era colônia, né? O Rio de Janeiro era ali a capital, onde hoje, na verdade, é Brasília, Distrito Federal, né? Então, ele passou ali por uma grande mudança, uma grande repaginada, vamos dizer assim, porque era ali o cartão postal, né? Onde chegavam, onde a corte se reunia. Então ele passou por muitas transformações e era ali muito bonito para essa chegada, esse acolhimento, né? Então, você sabe que os primeiros habitantes do que hoje é o Brasil foram os indígenas, né? Depois da chegada dos colonizadores portugueses, muitos outros povos migraram para o Brasil, né? Porém, os africanos, quando vieram naquele período, né, eles não escolheram, eles vieram de fato, né, escravizados. Né? Já por volta de 1890, como cita aqui, ó, outros vieram aí para o nosso país aí, de livre e espontânea vontade, né? Aí depois do período da abolição já da escravatura, foram eles italianos, japoneses, poloneses e vários outros, né? Por isso que o nosso país tem aí essa grande diversidade aí
de etnias, né? De cultura também, por isso nosso país é tão rico aí de cultura, de etnias, essa diversidade, né? Aí, primeiros imigrantes livres no Brasil. Além de africanos escravizados trazidos à força, somente portugueses podiam desembarcar nos portos brasileiros durante quase todo o período colonial. Após a vinda da corte portuguesa para o Brasil, europeus de outros países começaram a ser aceitos aqui. Por exemplo, comerciantes ingleses puderam abrir lojas na cidade do Rio de Janeiro. Por que aí, no caso, no início os ingleses? Porque a Inglaterra era aliada ali de Portugal, né? Então eles permitiram ali primeiramente os ingleses até ali o comércio no nosso Brasil, né? Depois foi que houve aí a permitir outros países, né? Já também quando o nosso país já era independente, ou seja, não era mais dependente de Portugal, já era livre, né? Totalmente independente, após a nossa independência, né? Aí, propagandas para a imigração. Tirando os portugueses, os suíços foram os primeiros colonos europeus no território brasileiro. Muitos imigrantes alemães e italianos começaram a vir para o Brasil pouco tempo depois dos suíços. Outros europeus, aí como poloneses e ucranianos, demoraram mais tempo. Aí, chegando aos portos brasileiros a partir de 1870, isso começou, né? Aí também os primeiros asiáticos desembarcaram no Brasil em 1908, vindo aí do Japão. Ou seja, aos pouquinhos, vocês viram aí que foram vindo, né, outros povos, né? Primeiramente os ingleses, lembrando, pois eram aliados, depois foram vindo aí outros povos, né? Então, esses imigrantes eram camponeses e geralmente fugiam de fome ou de conflitos em seus países. Então, eles vinham aí para o nosso Brasil em busca de melhorias de vida, né? Busca aí de emprego, né? De terras. Então, vinham junto com sua família. Às vezes vinham só, depois trazia a família, porque não tinha condições, né? Às vezes vinham só o esposo, depois vinha a esposa e filhos, às vezes já vinham todos, né? E assim sempre buscando melhorias de vida, fonte de renda. Então, eles eram atraídos por propagandas, às vezes enganosas, que exageravam as maravilhas da América, né? Das Américas, ou seja, nas propagandas dizia que o Brasil, quem estava aqui no Brasil, quem trabalhava no Brasil, tinha uma vida, né, esplêndida, que era maravilhoso, que vivia em ótimas condições. Então eles vinham, como lá estavam passando necessidade, né, onde moravam, eles vinham, migravam para cá, para o Brasil, em busca dessas melhorias, né, com sua família. Porém, quando chegavam aqui, era tudo diferente. Ficavam da mesma forma ou pior como estavam em seus países. Então, muitos deles, inclusive, tinham débito com os governantes brasileiros, pois eles nem sabiam onde ficava o Brasil, né? Só devido às propagandas e, vamos dizer, acordos com os governantes, eles vinham para o Brasil sem nada. Como cita aqui no último parágrafo, olha só, aqui, ó, muitos imigrantes, acompanha aí junto com a tia, vamos lá. Muitos imigrantes sequer sabiam onde ficava o Brasil e qual idioma era falado aqui. Além disso, os governantes brasileiros prometiam pagar todos os gastos com a viagem, mas nem sempre isso ocorria. Assim, muitos imigrantes já chegavam ao Brasil cheios de dívidas, ou seja,
Eles vinham com os gastos de fato pagos pelos governantes, né? Era um tipo de um acordo, mas quando chegava aqui, o trabalho que eles iam, né? Ou seja, sua mão de obra, era já para pagar todos aqueles gastos que eles haviam tido durante a viagem, as despesas, né? E também ali a estadia, que já chegavam, né? Alimentação também no Brasil, moradia. Então, tudo isso eles já ficavam devendo aos governantes, ou seja, sem poder estar voltando ao seu país de origem. Então, dessa forma, eles eram obrigados a trabalharem ali uma mão de obra, vamos dizer, escrava, né? Porque não podia voltar, não tinha condições. Então, ficavam ali à mercê, vamos dizer assim, dos governantes brasileiros, né? Tendo que trabalhar ali e viver, de certa forma, pior do que estava antes, né? Em situações ali bem precárias. Então aqui, ó, com a lupa na mão, veja que aí o anúncio ao lado é de uma companhia de imigração japonesa, no início dos anos de 1900. Olha aí. Onde diz, por que há um mapa da América do Sul desenhado no cartaz? Quais eram os motivos da vinda de camponeses para o Brasil no fim dos anos de 1800 e início dos anos de 1900? E aí? Então, vocês façam essas respostas aí no caderno, certo? Busquem mais pesquisas, caso não consigam aí somente no livro, certo? Aí, falando um pouco, dando continuidade ainda sobre esses trabalhos aí, né? Agora sobre os colonos e trabalhadores rurais assalariados. Vamos entender aí a diferença da questão dos assalariados e dos colonos. Como assim? De assalariados e colonos eram diferentes a forma aí no caso de pagamento? Sim, vejam só. Os colonos, eles não recebiam em espécie, ou seja, em dinheiro. Eles recebiam uma pequena parte da terra, onde eles podiam lá plantar o que quisessem, né? Fazer lá a sua casinha e ter, né, ali o que eles plantavam eram deles, mas era uma pequena, ou seja, uma pequena terra. Já no caso, os trabalhadores rurais assalariados, eles tinham lá um salário, né? Não era um salário justo, vamos dizer assim, mas era um salário onde todo mês eles tinham aquele valor, trabalhavam e recebiam, né, o seu salário em dinheiro, em espécie, diferente dos colonos. Olha só, vamos ler aí o primeiro parágrafo, aqui junto com a tia, olha aí. Chegando ao Brasil, as famílias imigrantes de agricultores poderiam se tornar colonos ou, olha só, ou trabalhadores rurais assalariados. Veja que está até em negrito, tá vendo? Em destaque. Você sabe qual a diferença? Essa que a gente acabou de falar. Olha só, os colonos foram trazidos pelo governo e passaram a viver principalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Eles receberam pequenas porções de terras desabitadas ou habitadas por indígenas e caboclos, na fronteira com outros países sul-americanos. E os colonos deveriam cultivar essa terra, auxiliando na ocupação do território brasileiro. Então, as colônias eram porções de terras muito pequenas. Nelas, normalmente, as famílias de colonos faziam todo o trabalho e então não havia empregados. E nas colônias havia criação de animais e eram plantados vários produtos para a alimentação dos colonos. Quando sobravam alimentos, eles eram vendidos nas cidades. Essa era a diferença dos colonos, né, para os trabalhadores rurais assalariados. Eles não tinham, os trabalhadores rurais, eles não tinham lá ali aquela pequena porção de terra. Eles já tinham que já morar no local, né? Já tinham lá suas terras, já tinham sua casa, então eles já ganhavam um pequeno salário. Já os colonos não, eles
não tinham, né? Então era doado aquela pequena parte ali de terra onde eles faziam ali a sua casa e podiam plantar ali para eles. O que sobrasse, no caso, vamos dizer, da sua alimentação, né? Aí eles poderiam vender, porque era ali da parte deles, né? Um pequeno percentual da terra deles. E trabalhavam, né, para os seus governantes em prol daquela terra que receberam, por bons anos aí, até pagarem essas terras. Então, para aprimorarmos ainda mais, vai uma tarefa aí também para vocês aí com a lupa na mão sobre esse assunto que acabamos de falar, né? Aí sobre a agricultura, sobre as plantações dos colonos, como eram a vida dos colonos, certo? Aí na página 207. Tá? Então vai para vocês aí, 207 e 205, que a tia passou também aí com a lupa na mão, certo? Essas duas tarefinhas para casa, tá bom? E é isso, meus amores, a nossa aula de hoje fica por aqui. Grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.